A polêmica sobre o confronto entre Katakuri e Luffy perdura até os dias de hoje, quase 100 capítulos depois. Luffy realmente o derrotou? Katakuri deixou o Chapéu de Palha vencer? Quem é o mais forte entre os dois? Eu reli todos os capítulos dessa luta, analisando e anotando cada ponto relevante em relação a ela. Por isso hoje a gente vai fazer uma análise minuciosa desse confronto e chegar a algumas conclusões. Então, se o seu interesse é saber quem realmente venceu essa luta e os significados de suas várias camadas, esse vídeo é pra você. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês a tão prometida análise do confronto entre Luffy e Katakuri. Vamos falar absolutamente de tudo em relação a essa batalha, então já vai deixando aquele seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito e bate, ó, surra, espanca esse sininho, tá bom? Pra você receber notificações quando os vídeos daqui saírem. Então simbora logo pra esse vídeo que a gente tem muita coisa pra falar e fazer uma contagem também de todos os golpes conectados, enfim, como foi esse confronto em vários detalhes, em várias partes. Então vem comigo. Para fazer uma análise mais clara da luta, precisamos separá-la em três partes: pré-combate, durante o combate e pós-combate. Então vamos começar. Situação pré-combate. O Luffy se encontrava em uma situação mais complicada. Ele confrontou o Cracker durante 11 horas seguidas e foi levado ao seu limite para vencer a luta, graças, é claro, à ajuda de Nami. Na sequência, sofreu de inanição e foi espancado pelo seu grande amigo Sanji com chutes flamejantes. Depois, ainda lutou contra o exército enfurecido da Big Mom, foi surrado e preso no chateau. Depois de ser libertado por Jinbei, teve algumas horas para se recuperar até o início do plano da festa do chá. Katakuri, por outro lado, seguia invicto, todo poderoso, zero dano, jogando jujuba nos outros e comendo donuts escondidos. Então, claro, vale ressaltar aqui no início que o Luffy começou numa situação pior que a do Katakuri, mas será que isso realmente foi relevante para o resultado final? Situação durante o combate. Essa luta é mostrada ao longo de 15 capítulos e em uns ela aparece em apenas alguns quadros e há outros capítulos totalmente dedicados a esse confronto. Ela teve uma duração de 12 horas e a chave para a vitória era o Haki da observação avançado, mas não só isso, como vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas para a gente se situar melhor nessa batalha, eu separei ela em algumas partes para facilitar o nosso entendimento. Parte 1. A superioridade óbvia de Katakuri. Logo no início do confronto, podemos notar duas coisas. O poder dos dois é muito parecido e o Katakuri claramente leva vantagem sobre Luffy. O Chapéu de Palha tenta usar um Catlinga, mas não consegue. Katakuri responde com um golpe semelhante e efetivo. Luffy tenta golpear com um chute, mas não consegue. Katakuri contesta com um chutaço extremamente preciso. O protagonista recorre ao Elefantogan para ferir seu adversário, mas mais uma vez não consegue ser eficaz. Katakuri o refuta com sua própria versão da técnica e subjuga seu oponente. Basicamente o que a gente vê logo no início é o Katakuri provando que tudo que o Luffy consegue fazer, ele consegue fazer melhor. Pequeno detalhe para esse momento onde o Luffy está ordenando a Nami para quebrar todos os espelhos enquanto é surrado pelo Katakuri. Ele está segurando sua boca para não soltar seus gemidos de dor. O Luffy não quer preocupar seus companheiros, por isso sorri assim. Tem que ter muito respeito por esse cara. Parte 2. Adaptação de Luffy. O Luffy começa a se adaptar ao combate ao ponto de desviar dos golpes do Katakuri, mas aí o Comandante Doce recorre ao despertar de sua Akuma no Mi. E é nesse momento que vemos Katakuri se retirar para seu santuário particular. Luffy vai destruí-lo e o rosto de Katakuri será revelado para todos os presentes naquela situação. E é ali que ele fica super revoltado e percebemos que o seu Haki da observação fraqueja se ele está emocionalmente instável. Então, ele e o Luffy voltam a se enfrentar.
Então, há a primeira disputa de força direta entre os dois, e o Katakuri se mostra mais uma vez superior. Será que essa fala aí dele seria um foreshadow para o Haki do armamento avançado, o Ryo como conhecemos em Wano? Em seguida, temos o primeiro ataque conectado do Luffy, um chutaço no queixo do Katakuri, que revela seu rosto e logo o cobre. Mesmo com o despertar da Akuma no Mi do Katakuri, a gente vê que o Luffy vai se adaptando muito rápido, ele vai evoluindo de forma muito acelerada, porque afinal de contas, ele é um gênio em combate. Mas apesar disso, ainda tá claro que o Katakuri se mostra muito superior. Parte 3. O recurso mais poderoso de Luffy, o Gear 4. No meio da porradaria, o Luffy encontra uma abertura para entrar no Gear 4 e dar um belo Kong Gun. Ele entende como funciona o poder do Katakuri e parte pra cima com vários golpes brabos. Esse Kong Gun, um socão, outro soco e um Rhino Schneider amassante. Detalhe pra cabeçada proposital que o Katakuri dá no chão pra não cair de costas. Afinal, a lenda dele é essa, o homem que nunca encostou as costas no chão. E até esse momento, ele ainda se importava com uma besteira como essa. O que o Luffy descobre sobre os poderes do Katakuri é: ele usa o despertar da sua fruta para transformar seu corpo em mochi, assim se tornar capaz de moldar sua própria estrutura. Dessa forma, ele prevê os golpes que estão vindo em sua direção com seu haki da observação absurdo e se molda, cria vãos ali para os ataques passarem direto. Katakuri, um gênio também, Big Brain. Parte 4. Katakuri começa a levar a sério. Depois que o Luffy entrou no Gear 4, as coisas ficaram mais complicadas e Katakuri começa a levar a luta mais a sério. Ele usa o despertar da sua fruta para transformar o ambiente e criar donuts de mochi brabíssimos. Então ele acerta o Luffy com poderosos ataques como o Musou Donut Shikara Mochi. Olha só esse socaço. Mesmo no Gear 4, o Luffy não consegue ter vantagem na situação. E aí, vendo que o Gear 4 vai acabar, o Luffy recorre a uma retirada estratégica. Parte 5. Luffy foge. Fugindo, Luffy encontra a Brulé no meio do caminho e a faz de refém. Ele precisa de 10 minutos para recuperar suas energias e passa esse tempo pensando em como derrotar o Katakuri, lembrando das lições de Rayleigh. Temos então o primeiro momento em que ele fala que quer enxergar no futuro. Então, temos a icônica fala do Rei das Trevas sobre o Haki só florescer nas extremas condições de uma batalha real. E o Luffy entende, o Luffy sabe que essa situação é a oportunidade perfeita para isso. Parte 6. O Haki da observação. A luta volta a acontecer sem que tenhamos uma reintrodução a ela. O Luffy parece ter tomado mais porrada, mas o Katakuri também está visivelmente machucado. Há um terceiro elemento que se envolve no combate, Flampé, que está tentando acertar o Luffy com silenciosas agulhas tranquilizantes. E a gente vai ver que o protagonista começa a ficar um pouco adormecido, começa a ficar um pouco mais lesado no decorrer da luta, a ponto do Katakuri nem mesmo entender o que está acontecendo. O Luffy mostra que está cada vez mais se acostumando ao despertar do Katakuri e evoluindo seu haki da observação, desviando com mais frequência dos golpes. Mas aí toma uma sequência brabíssima. O Luffy literalmente vira um Daifuku. O Katakuri volta a se mostrar superior e desequilibrar mais uma vez o combate. O Luffy está sendo espancado, mas começa a enxergar cada vez mais, pouco a pouco, no futuro. O próprio Katakuri percebe isso e fica meio bolado. O impensável pode acontecer. Então, tratando da situação com mais seriedade que nunca, Katakuri usa sua técnica Mochitsuki, que estoura a lateral do abdômen do Luffy. E na sequência, o amassa muito, mas amassa muito mesmo na porrada. Mas percebe que alguma coisa tá errada. Quando começo a te reconhecer, você decide me desapontar. Flampé tenta dar mais um tiro e Luffy desvia. Parte 7. A integridade de Katakuri. Katakuri, extremamente bolado com Flampé, se autoflagela numa tentativa incrivelmente digna para equilibrar o combate. Ele entende ali que essa leseira do Luffy estava vindo como consequência das agulhas tranquilizantes da Flampé. Diz que não quer ganhar assim
e tira o cachecol, revelando sua verdadeira face. Ele se desculpa a Luffy, que responde: em um duelo entre piratas, não tem essa coisa de jogar sujo ou limpo. O erro foi meu por não ter desviado. Isso justifica também o porquê dele ter sequestrado a Brulé. Um pirata precisa usar todas as cartas ao seu alcance para seguir em frente. Então um choque incrível de hakis do rei desmaia todos os presentes no salão. E aí é nesse momento que o confronto realmente começa. Parte 8. Luffy vs Katakuri. O cenário não muda tanto. Luffy entra no modo concentrado de haki da observação e começa a desviar bem dos golpes, mas o Katakuri consegue dar umas belas porradas nele, uns socões pesados e até foguetes de mote no estômago. Mas o Luffy mostra pro que veio e toma outro botadão, e depois outro. Uma pisada insana com a bota cowboy cortadora de pizza do Katakuri, e toma mais outro e outro na sequência. Qual o problema, Chapéu de Palha? Isso é tudo que você tem? E a resposta do Luffy é o Gear 4 modo Snake Man. Parte final. Quem foi o vencedor? Snake Man é o modo mais rápido de Luffy, usado para acelerar o jogo. Se os dois agora conseguiam prever o mesmo tempo no futuro, venceria quem batesse mais rápido? O Katakuri durante a luta inteira provou ser esse alguém, além de também ser quem bate mais forte. Com essa transformação, o Luffy atacou muito rápido de forma imprevisível, sendo capaz de mudar a direção do golpe em pleno ar. O Katakuri não conseguia acompanhar o covering e cada vez mais a Piton aumentava e aumentava sua velocidade. Mas agora foi a vez de Katakuri entender e se adaptar ao seu oponente, desviando de seus golpes e contra-atacando com força. O choque mais brutal, Luffy preso no mote, lançado em um bate-estaca absurdo. Ele volta mesmo assim empolgado e os dois parecem emparelhados, mas se notarmos bem, mais uma vez, como durante toda a luta em absoluto, o Katakuri continua conectando mais ataques e se sobressaindo ao Luffy. Outro detalhe, enquanto o Luffy voa e explode na parede, Katakuri consegue se estabilizar e cair de pé. Mesmo com a velocidade absurda de Luffy usando o Black Mamba, Katakuri atravessa por dentro de seus golpes e o acerta com força no rosto. A superioridade de Katakuri continua evidente, mas então os dois se preparam para seus golpes finais. Zangief Mochi versus King Cobra. E tá aí o grande choque final. Os dois golpes conectaram. O chão quebra com um impacto poderosíssimo do Katakuri e ele observa Luffy afundar. O protagonista está completamente derrotado. Katakuri também se entrega à exaustão. 10 minutos depois, o tempo necessário àquela altura para o Luffy se recuperar do Gear 4, ele volta para o cenário. Katakuri ainda está desmaiado. Luffy rasteja esgotado até que Katakuri imponente surge em pé à sua frente. Ele faz uma pergunta a Luffy depois de todo esse embate. Algum dia você irá voltar aqui para derrotar a Big Mom? E talvez essa resposta seja mais forte que qualquer golpe desse conflito. É claro, eu sou o homem que será o rei dos piratas. E é com isso que Katakuri desiste de lutar. Você está vendo um futuro muito distante. E isso naquele momento é sem dúvidas uma visão do futuro que ambos compartilhavam. Katakuri cai de costas, Luffy cobre seu rosto com um chapéu e o combate está encerrado. Com isso, chegamos aos dados dessa luta. Temos 9 socões conectados do Luffy contra 99 do Katakuri. 3 chutes para o protagonista contra 9 de seu adversário. O Chapéu de Palha casou 10 vezes dano crítico, e com dano crítico a gente se refere aos golpes extremamente bem conectados e que fizeram o seu oponente cuspir sangue, enquanto o Comandante Doce feriu seu adversário dessa forma em 27 oportunidades. Luffy botou o Katakuri para dormir apenas uma vez, enquanto perdeu a consciência ou quase desmaiou em 12 ocasiões, e em confrontos diretos de força,
Katakuri superou seu adversário 15 vezes, enquanto Luffy só foi capaz de realizar esse feito uma vez. A gente termina com um total de um pouco mais de 10 golpes conectados pelo Luffy contra mais de uma centena. 100 golpes conectados pelo Katakuri. Revendo toda essa luta e pegando esses dados aí coletados no final, a gente consegue perceber que durante 95% da luta, o Katakuri se provou superior. Quando o Luffy conseguia se igualar a ele, o Katakuri mostrava um novo recurso e se sobressaía ao seu adversário. E isso perdurou durante a luta inteira. Até mesmo se a gente pegar só esse último capítulo, a gente vê que o Katakuri sai na frente, que o Katakuri se sai melhor nesse confronto. Então, o que justificaria a vitória do Luffy no final? O Katakuri cair de costas e o Chapéu de Palha sair por ali para voltar até o Sunny e encontrar os seus companheiros. Existem 3 caminhos que a gente pode falar aqui, tá? O primeiro é a questão da resistência, da tenacidade, da durabilidade do Luffy. A gente sabe que ele já enfrentou muitos adversários, já tomou porrada muitas e muitas vezes e mesmo assim sua determinação o faz seguir em frente. Com certeza ele já se acostumou muito mais do que o Katakuri a receber dano, porque o Katakuri tem um haki de observação absurdo, então todo o confronto que ele se envolvia, ele desviava. Ele não estava acostumado a receber dano físico, então com certeza ele é menos calejado do que o Luffy num combate, numa resistência física. Mas será que o Luffy seria tão mais resistente que o Katakuri? Porque a gente vê ali pelos dados e pelo que foi mostrado na luta, que o Luffy deve ter sofrido pelo menos de 5 a 10 vezes mais porrada, mais dano que o Katakuri. Então será que a resistência daquele monstro, com aquele físico poderoso que ele aparenta, seria de 5 a 10 vezes menos resistente que o Luffy? Outra possibilidade para a vitória do Luffy é o famigerado aí, tão falado, protagonismo. Será que foi o protagonismo ali, esse plot shield, esse plot armor colocado em cima do Luffy que fez ele se sobressair ao Katakuri? Por isso ele aguentou também tanta porrada, bateu menos no Katakuri e mesmo assim saiu vencedor? Será que foi isso? Eu vou apresentar para vocês agora a terceira possibilidade e a que eu acredito mais fielmente. Então vamos falar dela agora. Afinal, o Katakuri entregou ou não essa luta? E pra gente entender isso, a gente tem que ir para a terceira parte do vídeo, o pós-confronto. Situação pós-combate. O Luffy tá praticamente morto e o Sanji carrega ele de volta pro Sunny. Katakuri tá lá nos espelhos, sendo cuidado por Brulé e certamente temos um momento chave para definir se ele realmente entregou ou não a luta. A Brulé diz pra ele: "Você caiu de costas de propósito, não foi?" E ele responde com um "Me pergunto por quê." Sua irmã fala: "Sobre o Chapéu de Palha, se você soubesse onde ele está agora, você pensaria, isso é ótimo, certo?" E o que ela quer dizer com essa frase? Que o Katakuri queria que o Luffy fugisse, que estava feliz por ver que ele estava a salvo. E a Brulé continua: "Ele escapou do nosso território, mas eu não o perdoarei depois de tudo que ele fez com meu irmão." E então o Katakuri sorri. E a Brulé exclama: "Eu sabia." A Brulé é a pessoa que melhor conhece o Katakuri. É a irmã que o ama e que por ele é amada. É quem já sabia que ele havia tocado suas costas no chão. É a pessoa que melhor o entende, que melhor sabe os seus segredos. E o sorrisinho do Katakuri como resposta a tudo que ele fez com o meu irmão mostra que talvez tudo que o Luffy fez com o Katakuri não tenha sido realmente assim. E para dar ainda mais margem para entender isso, a Brulé diz: "Eu já sabia", como quem já tinha entendido o que aconteceu na situação, que o Katakuri deixou ele partir, que se entregou no combate, depois de reconhecer a determinação inabalável do Luffy, que mesmo após sofrer tanto como sofreu naquela luta, continuou se superando e nunca deixou de acreditar que se tornaria o rei dos piratas. O Katakuri provou muita integridade no combate
e é capaz de reconhecer o mesmo em outra pessoa. Conclusão: Luffy saiu vitorioso porque Katakuri se entregou. Mas essa batalha nunca foi uma batalha para definir quem era o mais forte. Algo como uma análise exclusiva de força é muito superficial em uma batalha que trabalha outras camadas muito mais interessantes. Há uma riqueza imensa ali que poucas obras no mundo são capazes de te oferecer. De início, o Katakuri só queria provar que sua imagem de filho perfeito e invicto era legítima. Ele lutava em prol de manter essa reputação. E é por isso que a parte mais importante da luta é quando o Katakuri tira o lenço e mostra seu rosto, revelando de maneira literal e metafórica sua verdadeira face. Aquela é a primeira vez em décadas que o Katakuri pode se libertar de suas amarras na frente de outras pessoas, do mito e da imagem que precisava manter para proteger a sua família. Seus títulos e reputação já não importavam ali. Ele podia ser só ele mesmo em essência, assim como era dentro do seu santuário de Mochi, relaxado, cantando, sorrindo e aproveitando a vida. Luffy vs Katakuri vai muito além de força. É um combate sobre se soltar das correntes, não ter julgamentos e ter a liberdade de ser quem você é, seja você como for. É uma luta em que o suposto vilão sofre uma catarse e tem um trauma expurgado, podendo a partir dali viver uma vida melhor. E o quão incrível é ver esse lado emocional ser tão bem trabalhado através de uma trocação franca de socos. Isso só acontece graças à personalidade livre e sincera do Luffy. Isso permite ao Katakuri enxergar esse valor e mudar sua perspectiva desses conceitos ao longo da luta. O Katakuri percebe que viver uma imagem de quem você não é não vale a pena. O Katakuri reconhece que não é perfeito e isso é ideal para qualquer pessoa. Afinal, nada é perfeito. Mas essa luta entre o Luffy e o Katakuri, com todos os seus significados, com todas as suas nuances, quase é. Então a conclusão real dessa luta é que os dois saíram vitoriosos. Os dois ganharam muito mais do que perderam enquanto lutavam um contra o outro. Tanto no sentido físico de se evoluir como um lutador, de evoluir como um combatente, quanto no emocional, de evoluir como pessoa. Então esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado, tá? Não esquece de ajudar o canal deixando aquele like, se inscrevendo aí também, ó, apertando esse sininho para receber notificações e muito obrigado mesmo por me acompanhar até aqui. Deixa aí o seu comentário, diz aí o que você achou e também, ó, diz qual próxima luta, qual próxima rivalidade eu devo fazer uma análise aqui. Shanks contra Barba Negra, Sanji contra Zoro, qual luta, qual rivalidade você gostaria de ver analisada aqui nesse novo quadro do canal. É isso, galera, tamo juntasso e valeu! E não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Com seu pai, sua mãe, enfim, com quem você quiser, porque deu uma trabalheira do caramba e você ajudaria muito a gente. Valeu!